Amanhã chegou sem avisar, como sempre chega quando algo vai mudar para sempre. Dalila acordou com o cheiro de café e percebeu, meio segundo depois, que não havia ninguém na cozinha para fazê-lo. O cheiro era memória, era hábito do corpo, que ainda não tinha aprendido que Evandro não estava mais lá. Ela ficou deitada por um momento, olhando o teto. O quarto estava quieto. Renato ainda dormia, ela podia ouvir a respiração miúda do filho através da parede fina do apartamento, aquele som de criança que dorme fundo, sem peso nenhum nos ombros. 3 anos. 3 anos. E o menino dormia como se o mundo fosse um lugar completamente seguro. Não acorda, ela pensou. Dorme um pouco mais. Ela se levantou devagar, os pés tocando o chão frio. 7 da manhã. Evandro saía às 7h30 todos os dias, era o horário dele, o único horário que ele respeitava com pontualidade religiosa. Ela foi até a cozinha, encheu a chaleira, ficou parada olhando para a água começar a borbulhar. Foi então que viu o envelope na mesa. Não era um envelope de carta, era uma pasta fina de papelão bege, do tipo que cartório usa, com um elástico passado ao redor. O nome dela estava escrito na frente com a letra de Evandro Dalila, sem sobrenome, sem floreio. Como se ele tivesse escrito com pressa. Como se ele soubesse que precisava ir embora antes que ela acordasse. Ela não tocou na pasta por um longo tempo. A chaleira apitou. Ela preparou o café sem pensar, a mão no piloto automático, e ficou parada com a xícara quente entre as palmas, enquanto olhava para aquele retângulo bege em cima da mesa de madeira manchada. A mesa que eles tinham comprado juntos numa feira em Campinas, 2 anos atrás, quando Renato ainda engatinhava e a vida parecia uma coisa que cabia no espaço de um apartamento pequeno. "Abre", disse uma voz dentro dela. "Não", disse outra. Ela abriu. O elástico estava duro, ressecado. Ela o tirou com cuidado, como se o papel dentro pudesse quebrar. Havia 3 folhas dobradas, e embaixo delas, uma quarta, essa com o carimbo azul do cartório no canto inferior direito, e 2 assinaturas que ela reconheceu, a de Evandro, em azul, e outra que ela não conhecia, em preto, com o nome digitado embaixo, Dr. Hélio Fonseca Ramos, OAB, SP 187.443, um advogado. Ela abriu a primeira folha. As palavras não faziam sentido no começo. O português era claro, as frases eram curtas, mas o sentido demorou a chegar porque o sentido era impossível. Ela leu 2 vezes. 3, parou na linha 14 e ficou olhando para ela durante tanto tempo que o café na xícara esfriou sem que ela percebesse. Fica estabelecido entre as partes que o signatário Evandro Meireles Lacerda, doravante denominado parte cedente, renuncia, em caráter irrevogável e sob as condições dispostas nos artigos subsequentes, ao exercício voluntário da guarda e convivência paterna em relação ao menor Renato Souza Lacerda, nascido em 14 de março de 2011, mediante compensação financeira no valor de... Ela baixou o papel, olhou para a janela. A luz da manhã entrava pela veneziana em listras horizontais, cortando a mesa, cortando as suas mãos. Lá fora, um carro passou. Um cachorro latiu. O mundo continuava acontecendo com uma normalidade que parecia uma ofensa pessoal. Mediante compensação financeira, ele tinha vendido o filho. Não era essa a palavra que o documento usava. O documento usava renúncia voluntária, cessão de direitos de convivência, acordo de não interferência parental. Palavras que um advogado escolhe quando precisa fazer uma coisa feia parecer uma coisa legal. Mas o que estava escrito ali, traduzido para o português que Dalila entendia, o português da vida real, era: Evandro Lacerda recebeu dinheiro da família Marchetti. Ela precisou virar para a 3ª folha para encontrar esse nome, família Marchetti, os pais de Silvana, a mulher com quem Evandro estava há 8 meses. Sem que Dalila soubesse, e em troca desse dinheiro, ele assinou um papel prometendo não se aproximar de Renato, não disputar a guarda, não criar nenhum obstáculo legal ao novo casamento e à nova vida. Ele não tinha ido embora porque não a amava mais. Ele tinha ido embora porque tinha sido pago para ir. O som veio da outra sala, um bater de pezinhos no chão, o barulho característico de uma criança de 3 anos que acaba de acordar e está com raiva de ter acordado. Dalila dobrou as folhas num reflexo, enfiou-as dentro da pasta, passou o elástico. Levantou. Chegou até a porta do quarto de Renato antes que ele começasse a chorar. O menino estava de pé no berço, o cabelo todo bagunçado de um lado, o rosto vermelho e confuso como sempre ficava,
quando acordava mais cedo do que queria. Ele olhou para ela com aqueles olhos que eram iguais aos olhos do pai castanhos, com uma ponta de obstinação que ele nem sabia que tinha, e disse: "Mamãe, fome." Dalila o pegou no colo. Ele pesava tanto. Ela nunca tinha notado quanto ele pesava, não de um jeito ruim, mas de um jeito real, sólido, o peso de uma coisa que existe de verdade e que ninguém tem o direito de vender. "Tá," ela disse, a voz saindo mais firme do que ela esperava. "Vamos fazer mingau. Com mel?" "Com mel." Ele encostou a cabeça no ombro dela, satisfeito. Dalila caminhou até a cozinha com o filho no colo, colocou-o no cadeirão, acendeu o fogão. Suas mãos não tremiam. Ela notou isso com uma espécie de surpresa distante, que as mãos não estavam tremendo, que ela estava fazendo mingau num gesto completamente normal, que o mundo continuava girando. A pasta ficou na mesa enquanto ela cozinhava. Ela não jogou fora, não colocou no lixo, não rasgou, não ligou para a Carmen gritando, não fez nenhuma das coisas que uma pessoa faz quando recebe uma notícia que muda tudo. Ela simplesmente cozinhou o mingau, colocou mel, soprou para esfriar, deu ao filho colherada por colherada enquanto ele balançava as perninhas no cadeirão e falava sobre um sonho que havia tido alguma coisa com um leão e uma bola de futebol, a narrativa confusa como todo sonho de criança. E enquanto ele falava, ela estava calculando. Ela ligou para a Carmen às 10 da manhã, quando Renato estava dormindo de novo à soneca da manhã, o presente de Deus para mães de crianças pequenas. Carmen atendeu no segundo toque, porque Carmen sempre atendia no segundo toque, como se soubesse que Dalila nunca ligava à toa. "O que foi?" disse Carmen sem preâmbulo. "Ele foi embora." Um silêncio. "Foi embora como?" "Saiu de casa." "Saiu de casa. Com as malas." "Eu acordei e as malas dele não estavam mais no quarto." Outro silêncio, menor. "Dalila." A voz de Carmen tinha mudado de tom, ficado mais baixa, mais cuidadosa. "Você tá bem?" "Não," ela disse, honestamente. "Mas não é por isso que estou ligando. Eu preciso que você me indique um advogado. Alguém bom. Alguém que entenda de direito de família e de..." Ela hesitou. "De contratos." "Contratos?" "Contratos." Dalila fechou os olhos por um segundo. Ele deixou um papel, Carmen, um papel de cartório. "Eu preciso saber o que esse papel significa e o que eu posso fazer com ele." Carmen ficou quieta por um tempo que pareceu longo demais. Depois disse: "Vou ligar para o Reinaldo. Ele tem uma cunhada que trabalha com família. Posso te passar o número hoje à tarde." "Obrigada. Quer que eu vá aí?" Dalila olhou para a pasta em cima da mesa, para a xícara de café frio que ela ainda não tinha lavado, para o cadeirão com a mancha de mingau que ela ia precisar limpar antes que endurecesse. "Não agora," ela disse. "Agora eu preciso pensar." Ela desligou. Ficou parada na cozinha por um longo momento. Depois foi até a pasta, pegou-a, abriu o armário alto acima da geladeira, o armário que Evandro nunca alcançava sem banquinho, e por isso nunca abria, e colocou a pasta lá dentro, atrás de uma lata de biscoito vazia. Não como quem esconde, como quem guarda. A advogada que Carmen indicou se chamava Nádia Furtado, e ela tinha um escritório pequeno no centro de Campinas com uma planta de plástico na janela e uma expressão no rosto que Dalila classificou imediatamente como "já vi muita coisa. Pode falar." Dalila foi lá 3 dias depois, com a pasta debaixo do braço e Renato na creche pelo período que a vizinha havia concordado em cobrir. Nádia leu o documento inteiro sem dizer uma palavra. Depois leu de novo. Depois colocou as folhas sobre a mesa e juntou as mãos. "Onde você assinou?" ela perguntou. "Eu não assinei," disse Dalila. A advogada olhou para ela. "Você tem certeza?" "Absoluta. Não é minha letra e não é minha assinatura." Nádia voltou para a terceira folha. Examinou o espaço destinado à parte interessada secundária que seria Dalila, a mãe de Renato. O espaço estava em branco. Apenas Evandro tinha assinado. Apenas o advogado dos Marchetti tinha testemunhado. "Então esse contrato é tecnicamente nulo em relação a você," disse a advogada. "Ele não pode estabelecer condições sobre um menor sem o consentimento de ambos os responsáveis legais." Ela pausou. Mas o quê? Mas questionar isso na justiça significa processo público. Significa que o nome do seu filho vai aparecer em documentos que qualquer pessoa com acesso ao cartório pode consultar. Significa que a família Marchetti vai contratar advogados muito melhores do que eu para complicar a sua vida.
Ela olhou para Dalila com aquela expressão de quem já viu muita coisa. Significa que você vai gastar anos e dinheiro que provavelmente não tem para provar algo que, no final, só vai dar a esse homem mais atenção do que ele merece. Dalila ficou quieta. O que você quer de verdade? Perguntou a advogada. Ela demorou para responder. Quero que meu filho cresça sem saber que o pai o vendeu por dinheiro. Ela disse por fim. Pelo menos por enquanto. Pelo menos até que ele seja velho o suficiente para entender e decidir o que quer fazer com isso. Drá. Nádia assentiu devagar. Então guarda o documento. Ela disse. Guarda em lugar seguro, com cópia reconhecida em cartório diferente do que esse. Não assina nada, não responde a nada que a família Marchete mandar, não faz acordo. Se ele tentar qualquer coisa, você aparece com esse papel e a conversa muda de tom na hora. Ela fechou a pasta e a empurrou de volta para Dalila. Mas enquanto ele não tentar nada, você não precisa fazer nada. Às vezes, o melhor movimento é não jogar. Dalila pegou a pasta, e se ele aparecer um dia? Querendo ver o Renato, a advogada olhou para ela por um longo momento. Aí você decide o que fazer com o papel. Ela foi embora do escritório com a pasta debaixo do braço e entrou no carro e ficou parada no estacionamento por 15 minutos sem conseguir dar a partida. Não porque estava chorando, ela não estava chorando. Era mais como se o corpo tivesse decidido pausar por conta própria. Precisasse de um momento para processar o peso daquilo tudo, sem a distração de ter que dirigir ao mesmo tempo. 7 meses de gravidez. Um filho de 3 anos. Um apartamento cujo aluguel estava em atraso porque era Evandro quem pagava. Um contrato em cartório que ela não podia usar sem destruir a infância de Renato. E um homem que havia ido dormir ao lado dela durante 5 anos e que, em algum momento entre o nascimento do filho e a gravidez do segundo, tinha ido até um advogado e colocado um preço em si mesmo. Quanto? Ela se perguntou, e percebeu que nem tinha olhado para o valor. Voltou para a pasta. Abriu. Procurou. Encontrou o número na cláusula 4, parágrafo 2º, escondido no meio de um bloco de texto que parecia desenhado para não ser lido, R$ 480.000,00, 480 mil reais, a serem transferidos em parcelas mensais durante o período de 48 meses, conforme acordado entre as partes. 40 mil reais por mês, durante 4 anos, para nunca mais aparecer. Ela fechou a pasta, deu a partida, saiu do estacionamento devagar, as 2 mãos no volante, os olhos na rua. Tinha que buscar Renato na creche às 5. Tinha que fazer jantar. Tinha que ligar para a Carmen e contar pelo menos uma parte disso, porque a Carmen ia ligar de qualquer jeito e ia perguntar, e Dalila não tinha energia para inventar uma história inteira, e tinha que descobrir como criar 2 filhos sozinha a partir de agora. Ela foi fazendo uma lista mental enquanto dirigia. Lista de coisas para fazer. Lista de coisas para resolver. Era mais fácil assim transformar a dor em tarefas, o desespero em sequência lógica de passos. Era o que ela sabia fazer. A pasta ficou no banco do passageiro durante todo o trajeto, quieta como uma coisa que espera. 10 anos depois, a sala cheirava a café e a papel novo, aquele cheiro específico de resma acabada de abrir que Renato sempre associou com começos. Ele estava de joelhos na frente da escrivaninha da mãe, a velha escrivaninha de madeira escura, que havia mudado com eles 3 vezes. Do apartamento de Campinas para o quarto alugado em São Paulo, do quarto alugado para o apartamento pequeno na Bela Vista, do apartamento pequeno para a casa, e estava abrindo a gaveta do canto inferior esquerdo com uma chave que havia encontrado dentro de um velho estojo de lápis cor-de-rosa. Ele tinha 13 anos. Tinha descoberto a chave por acidente, procurando um apontador. A gaveta nunca estava fechada durante o dia, a mãe trancava à noite, antes de dormir, com um gesto que ele sempre havia achado estranho, mas nunca havia questionado, porque havia muitas coisas que ele não questionava sobre a mãe, coisas que ele guardava para pensar mais tarde quando fosse maior. Mais tarde estava agora. A gaveta abriu com um clique seco. Dentro havia uma pasta de papelão bege, velha, com um elástico ressequido que se desfez quando ele tentou tirar. Lu. Havia também um envelope menor com documentos que pareciam ser do seguro do carro, e uma foto. Ele pegou a foto e olhou. A mãe jovem, com o cabelo diferente, e um homem ao lado dela que ele reconheceu vagamente das poucas fotos que Carmen tinha no celular, fotos que sumiam da tela rápido demais quando Renato chegava perto. Ele colocou a foto de lado e abriu a pasta. Levou algum tempo para entender o que estava lendo.
O português era formal demais para 13 anos, cheio de jargões que ele não conhecia, mas havia certas palavras que qualquer pessoa entendia. Menor Renato Souza Lacerda. Renúncia irrevogável. Compensação financeira. R$ 480.000,00. Ele leu 3 vezes. Depois ficou sentado no chão da sala por um tempo que ele não soube medir 1 minuto ou 20. Não importava. Lá fora, ele podia ouvir a mãe chegando pelo portão, a chave na fechadura, a voz dela chamando o nome dele antes mesmo de abrir a porta, aquele hábito que ela tinha de anunciar a chegada como se tivesse medo de assustá-lo. Renato, cheguei. Tem salgado da padaria. Ele dobrou as folhas de volta. Colocou dentro da pasta. Fechou a gaveta com a chave. Colocou a chave no bolso. Tô aqui. Ele respondeu, e a voz saiu completamente normal, o que o surpreendeu. Já venho. Ele ficou parado por mais um segundo, a mão ainda sobre a gaveta fechada. Depois se levantou, foi lavar o rosto no banheiro água fria, 30 segundos, e foi até a cozinha onde a mãe estava tirando os salgados da sacola, e sentou no banco alto do balcão e pegou uma coxinha como se nada tivesse acontecido. A mãe olhou para ele. Por uma fração de segundo tão rápida que ele quase não viu, havia algo no rosto dela que parecia pergunta. Mas ela não perguntou nada. Apenas empurrou a sacola na direção dele e disse: tem esfia também. Come logo antes de esfriar. Tá, ele disse. Ele comeu a esfia. Ela estava quente e a massa estava boa, e ele mastigou com cuidado, olhando para a janela, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, no número 480.000, no nome de um advogado, na palavra irrevogável que ele ia precisar pesquisar mais tarde, e pensando também que ele tinha 13 anos e que havia muito tempo ainda. Ele podia esperar. 2 anos passaram com a lentidão específica de quem está esperando uma coisa que ainda não tem nome. Renato cresceu. Não do jeito dramático que acontece nos filmes, de repente alto, de repente com voz grossa, de repente irreconhecível. Cresceu do jeito real, que é gradual e silencioso, e que a própria pessoa só percebe quando olha para uma foto antiga e pensa: fui eu que era assim? Aos 15 anos, ele tinha a altura que ia ter para o resto da vida, 1,78 m, que a mãe chamava de altura de gente e Carmen chamava de já pode pegar coisa na prateleira de cima, e tinha também aquela expressão no rosto que as pessoas às vezes descrevem como seriedade, mas que é, na verdade, uma forma muito particular de atenção. A face de alguém que está ouvindo mais do que falando, que está catalogando. Dalila achava que o filho era quieto porque era introvertido. Carmen achava que era porque ele tinha passado por muita coisa cedo demais. A professora de português achava que era um menino inteligente que se entediava facilmente em sala de aula. O vizinho do terceiro andar achava que era o tipo de garoto que nunca te causa problema nenhum e que por isso mesmo você nunca sabe direito o que está pensando. Nenhum deles estava completamente errado. Nenhum deles estava completamente certo. Ele tinha começado com matemática financeira por acidente, uma série de vídeos no YouTube que ele clicou por curiosidade, depois de ver um apresentador falar sobre juros compostos de um jeito que fez alguma coisa dentro dele clicar junto. Isso tinha acontecido quando ele ainda tinha 13 anos, naquele mesmo mês em que havia encontrado a pasta na gaveta, e na época ele havia pensado que estava só preenchendo tempo, que era uma fase, mas a matemática financeira levou para a análise de demonstrações contábeis, que levou para a legislação societária, que levou para a jurisprudência de casos de fusões e aquisições, que levou para uma playlist inteira de aulas da FGV que estavam disponíveis gratuitamente online e que ele assistia de madrugada com o fone no ouvido enquanto a mãe dormia. Ele tinha 15 anos e entendia fluxo de caixa melhor do que a maioria dos estagiários de primeiro ano, e ninguém sabia disso porque ele não havia contado para ninguém. Era a primeira regra que havia estabelecido para si mesmo naquele dia no banheiro com a água fria: não conta. A segunda regra era: não tem pressa. A terceira, que levou mais tempo para formular, mas que era a mais importante: não fica com raiva. Raiva faz você errar. Raiva faz você agir antes da hora, dizer a coisa errada para a pessoa errada, deixar rastro. Raiva é um luxo de quem pode se dar ao luxo de perder. Ele não podia se dar ao luxo de perder. A Carmen aparecia todo sábado para almoçar. Era um ritual que existia desde sempre, desde o tempo de Campinas. Uma dessas constâncias que definem a textura de uma infância: o cheiro de arroz com frango da Carmen, as histórias dela sobre o trabalho no salão,
A risada grossa que preenchia a casa de um jeito que a voz da mãe, mais contida, nunca preenchia. Renato gostava da Carmen com uma afeição simples e sem complicação. Ela era a pessoa que mais ria na vida dele, e isso era uma coisa rara. Naquele sábado específico, uma tarde de maio, com aquele frio seco que São Paulo faz que não parece frio, mas a Carmen estava falando sobre um programa que havia visto na televisão. Alguma coisa sobre empresas grandes comprando empresas menores. Ela não estava muito interessada no assunto, estava mais interessada na pasta de frango que estava servindo, mas às vezes ela falava sobre o que havia assistido na noite anterior da mesma forma que outras pessoas falam sobre o tempo para preencher silêncio de um jeito confortável. Aquela empresa do Evandro. Ela disse, quase de passagem. Renato não levantou o olhar do prato. Que empresa? Ele disse, a voz completamente casual. Carmen olhou para Dalila um olhar rápido, quase imperceptível, do tipo que adultos trocam quando não querem que crianças percebam. Dalila estava olhando para o prato. A Lacerda Participações, disse Carmen, depois de uma pausa pequena. Tava no noticiário. Tem uma briga societária lá dentro, alguma coisa sobre dois sócios que não se entendem. Parece que a empresa está passando por dificuldade. Ah, disse Renato. Ele comeu mais um garfo de arroz. A Carmen mudou de assunto, falou sobre a cliente que havia pintado o cabelo de azul e se arrependido na hora, falou sobre o sobrinho que estava tentando tirar a carta de motorista pela terceira vez, falou sobre uma novela que havia começado a assistir. Dalila foi voltando para a conversa aos poucos, o ombro relaxando, a voz ficando mais solta. Debaixo da mesa, Renato estava com o celular no colo, digitando. Lacerda Participações São Paulo Briga Societária. Ele leu os resultados enquanto fingia prestar atenção na história da cliente de cabelo azul. Havia 2 artigos de blogs de negócios, um breve na seção econômica de um portal de notícias e um PDF de um processo público disponível no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele não conseguia ler o PDF direito pelo celular, mas conseguia ver o suficiente. Havia um grupo que estava tentando comprar a participação majoritária na Lacerda Participações há pelo menos 8 meses, e o sócio majoritário Evandro Meirelles Lacerda estava resistindo. Estava resistindo, mas estava perdendo terreno. Ele guardou o celular no bolso. Posso pegar mais frango? Ele perguntou, e levantou sem esperar a resposta, indo até a panela com o prato na mão, de costas para as 2 mulheres, o rosto livre para pensar por alguns segundos sem ser visto. 8 meses. Ele precisava saber quem estava comprando e quanto ia demorar. Ele precisava de mais informações do que conseguia obter de longe. Ele pesquisou por 3 semanas antes de tomar qualquer decisão. O grupo que estava tentando comprar a Lacerda Participações se chamava Grupo Valmont, um fundo de private equity com sede em São Paulo e braços em Lisboa e Miami, especializado em comprar empresas de médio porte em dificuldade, reestruturar, revender com margem. Era uma operação relativamente comum no mercado, o tipo de coisa que aparecia nas revistas de negócios com manchetes sobre capital inteligente e criação de valor. O Grupo Valmont tinha feito 6 aquisições nos últimos 4 anos. Nas 6, o processo havia durado entre 8 meses e 2 anos desde o primeiro movimento público até a conclusão. A Lacerda Participações estava no mês 8. Renato abriu uma planilha não no Google, num arquivo local que ele mantinha criptografado e começou a construir um modelo. Receita estimada da empresa com base nos balanços públicos dos últimos 3 anos, disponíveis na junta comercial. Dívida declarada. Margem operacional. Velocidade de deterioração. Se o padrão do Valmont se repetia, eles iam fazer uma oferta formal em algum momento entre o mês 10 e o mês 14. Se Evandro continuasse resistindo, o processo ia para a arbitragem ou para o judiciário, e aí o prazo alongava mais. Havia uma janela, mas para usar a janela ele precisava estar dentro. O processo seletivo de estágio da Lacerda Participações para o setor administrativo estava aberto, ele havia encontrado a vaga num site de empregos de segunda linha, o tipo de anúncio que as empresas menores colocam quando não tem budget para os portais grandes. A vaga era para auxiliar administrativo júnior, não exigia experiência prévia, exigia ensino médio completo ou cursando e disposição para aprender. Ele tinha 15 anos. O anúncio pedia 18. Esse era o problema mais simples dos 3 problemas que havia mapeado. O segundo problema era o nome. Renato Souza Lacerda
Era um nome que qualquer pesquisa básica conectava a Dalila Souza e, por extensão, a uma história que Evandro conhecia de memória. Ele precisava de um nome diferente. Não um nome falso num documento, isso era crime e ele conhecia os riscos. Mas havia formas legais de usar um nome diferente. O nome social, que qualquer pessoa podia adotar sem processo judicial, usando apenas o registro de intenção. Ele poderia usar Renato Breno. O Breno era sobrenome materno da avó da mãe. Constava no registro de família. Era legítimo. O terceiro problema era a Dalila. Esse era o mais difícil. Ele ficou naquele problema por mais tempo do que nos outros dois juntos. Não porque não soubesse como resolver, Lu sabia. Ia mentir. Ia dizer que estava fazendo um estágio em outra empresa, ou que estava fazendo voluntariado, ou que tinha arrumado um bico num estabelecimento qualquer. A mãe verificava as coisas dele com cuidado, mas não com desconfiança. Havia uma diferença. Ela checava se ele estava bem, não se estava mentindo. Isso significava que uma mentira bem estruturada, consistente, com detalhes verificáveis se necessário, ia funcionar. O problema não era a mecânica da mentira. Era que ele ia estar mentindo para ela. Para a mulher que havia passado 10 anos guardando um papel num armário alto para proteger, que havia criado 2 filhos sozinha, seu irmão Mateus, nascido 3 meses depois que o pai foi embora, tinha agora 10 anos, e era a coisa mais ruidosa e feliz que existia no mundo sem nunca deixar aparecer o quanto custava. Que havia trocado a carreira de professora, que havia sonhado por um trabalho de assistente financeira que pagava melhor e exigia que ela fosse esperta em vez de apaixonada, e que havia feito essa troca sem reclamar, pelo menos não na frente deles. Ele ficou acordado 2 noites inteiras com esse problema. Na manhã do terceiro dia, ele tinha chegado a uma conclusão que não o deixava completamente confortável, mas que era, dentro das opções disponíveis, a menos ruim. Ele ia proteger a mãe da mesma forma que ela o havia protegido. Com silêncio, com cuidado, com a promessa de que, quando tudo terminasse, ele ia contar tudo. Não era uma conclusão bonita, mas funcionava. A entrevista de estágio aconteceu numa quarta-feira às 14 horas. O prédio da Lacerda Participações era no bairro do Brooklyn, num edifício corporativo de vidro escuro que parecia maior por dentro do que por fora. Renato foi de metrô, chegou 20 minutos antes, ficou do lado de fora por 10 minutos olhando para a entrada, depois entrou. A recepção cheirava a ar-condicionado e tinha um carpete bege que abafava o som dos passos. A recepcionista, uma mulher de uns 30 anos com um brinco grande e uma expressão de eficiência profissional, olhou para ele e disse: "Pode ajudar?" Renato Breno. Ele disse: "Entrevista para auxiliar administrativo às 2. Ela checou no computador. "Você tem 16 anos?" Ela disse, olhando para ele e depois para a tela. 15, ele disse. "Mas faço 16 em março." Ela olhou de novo para a tela, depois para ele. O anúncio pedia 18. "Eu sei." Ele disse, "Mas eu tenho um certificado de conclusão de curso técnico em administração pelo Senac. Tirei nota máxima. E posso fazer estágio remunerado com autorização do responsável legal, o que a minha mãe já assinou. Se preferirem entrevistar alguém mais velho primeiro, tudo bem, posso esperar. Mas eu vim." A recepcionista o olhou por um momento com aquela expressão específica de adulto que acaba de ser surpreendido por um adolescente e não sabe exatamente se fica irritado ou impressionado. Depois pegou o telefone. "Vou avisar o Sr. Gilmar que o candidato chegou." Ela disse. Gilmar Pessoa era o gerente administrativo e parecia um homem que havia passado os últimos 15 anos tentando fazer coisas demais com o orçamento de menos. Ele tinha olheiras permanentes e aquela postura de quem senta de um jeito que não é confortável, mas que já se acostumou. Olhou para Renato com a expressão de quem esperava ter que dispensar o candidato em 5 minutos e que foi ficando mais surpreso à medida que os minutos passavam. A entrevista durou 42 minutos. Renato sabia isso porque havia cronometrado mentalmente. Nos primeiros 10, Gilmar testou o básico Excel, Word, organização de arquivos, protocolo de documentos. Renato respondeu tudo sem hesitar. Nos próximos 15, Gilmar foi ficando mais específico, perguntou sobre reconciliação bancária, sobre controle de contas a pagar e a receber, sobre o que Renato faria se encontrasse uma divergência entre o lançamento no sistema e o extrato da conta. Renato respondeu com exemplos concretos, sem exagerar, sem tentar parecer mais do que 15 anos. Nos últimos 17,
Gilmar parou de perguntar e começou a falar sobre a empresa, sobre o setor, sobre as dificuldades de manter um time enxuto quando a demanda administrativa não diminuía. Renato ouviu com atenção e não perguntou nada sobre Evandro. Não perguntou nada sobre a briga societária. Não perguntou nada que não pudesse ser perguntado por qualquer candidato genuíno a um estágio genuíno. Quando você pode começar? Disse Gilmar no final. Segunda-feira, disse Renato. Gilmar assentiu devagar, como alguém que está tomando uma decisão que sabe que é um pouco heterodoxa, mas que não consegue encontrar uma razão boa o suficiente para não tomar. Manda o contato da sua mãe para a gente assinar o termo de responsável, ele disse, e traz a documentação na segunda. Renato saiu do prédio, virou à direita, andou 2 quarteirões até a parada de metrô. Só então parou, encostou num poste, fechou os olhos por 10 segundos. Quando abriu, um ônibus estava passando, a cidade estava fazendo o barulho que a cidade faz, e ele estava dentro do prédio a partir de segunda-feira. Ele desbloqueou o celular e abriu a conversa com a mãe. Consegui estágio numa empresa de TI no Itaim. R$ 600 por mês. Vou poder ajudar nas contas. Ele esperou. Os 3 pontinhos apareceram. Que empresa? Ele já tinha preparado a resposta para essa pergunta. Grupo Valmont. Consultoria. Procura no Google se quiser, aparece. O Grupo Valmont era real. Ficava no Itaim. Se ela procurasse, ele sabia que ela ia procurar e ia encontrar um site profissional com um setor de oportunidades que lhe estava vagas de estágio abertas. Ele havia passado 2 horas na semana anterior escolhendo o nome e verificando que a empresa era grande o suficiente para que não parecesse estranha, mas pequena o suficiente para que ela não conhecesse ninguém lá. Os 3 pontinhos sumiram e voltaram. Muito bem, meu filho. Fica de olho nos horários. Jantar às 7. Ele colocou o celular no bolso e entrou na estação de metrô. Silvana Marchetti tinha 36 anos, cabelo escuro cortado na altura do queixo, e a maneira de andar de alguém que aprendeu muito cedo que espaço físico é uma forma de poder ombros para trás, passos largos, olhar que passa sobre as pessoas como se elas fossem partes de um cenário que ela está avaliando se vale a pena notar. Dalila a conheceu num sábado de manhã, na fila do supermercado da avenida, sem nenhum aviso. Ela não reconheceu Silvana de início porque reconheceria. Nunca tinham se visto, mas Silvana a reconheceu, e Dalila percebeu que tinha sido reconhecida pelo jeito que os olhos da mulher pararam nela e depois olharam para o Mateus, que estava pendurado no carrinho chutando os pés no ar. Dalila Souza, disse Silvana. Não era uma pergunta. Dalila olhou para ela. Fez o cálculo em menos de 1 segundo. Diz Dalila. Silvana Lacerda, disse Silvana, com ênfase no sobrenome. Você conhece o meu marido. Dalila notou que Mateus havia parado de chutar e estava olhando para a mulher estranha com aquela atenção concentrada de criança de 10 anos, que percebe que o clima mudou, mas não sabe por quê. Conheço, disse Dalila, a voz absolutamente plana. Silvana fez uma pausa. Era o tipo de pausa que as pessoas fazem quando estão esperando uma reação, um recuo, uma tensão, alguma coisa que valha ser notada. Não obtendo nenhuma dessas coisas, ela seguiu em frente com o que havia ensaiado. Eu sei que a situação do Evandro com você foi complicada, mas as coisas são o que são. Ela sorriu, e era um sorriso do tipo que não chega aos olhos. Só queria que soubesse que não guardo rancor. Dalila olhou para ela por um momento. Que bom, ela disse. Depois colocou o iogurte no carrinho, disse vai. Mateus com uma voz absolutamente normal e empurrou o carrinho para a frente sem olhar para trás. Ela ficou com a pressão alta o dia inteiro. Não disse nada para ninguém. Na semana seguinte, Renato perguntou, casualmente na janta, Mãe, o que é exatamente o que o Grupo Valmont faz? Dalila olhou para ele. Por quê? Pesquisei sobre eles. Parece que fazem bastante aquisição de empresa. Ele disse, servindo mais arroz como se fosse uma conversa qualquer. Achei interessante. É o que você faz no estágio? Perifericamente. Mais organização administrativa mesmo. Mas dá para aprender bastante olhando do lado de fora. Ela assentiu. Mateus reclamou que queria mais frango. A conversa mudou de rumo. Renato comeu o arroz e ficou quieto pelo resto da janta, e Dalila não soube dizer se estava imaginando ou se havia algo na expressão do filho que parecia, por uma fração de segundo, mais velho do que 15 anos. Há um tipo específico de aprendizado que só acontece quando a situação de verdade é de risco.
Renato aprendeu isso nos primeiros 3 meses na Lacerda Participações, que toda a matemática financeira que havia estudado online era real, mas incompleta, da mesma forma que estudar natação num livro é real, mas incompleto. O conhecimento estava lá, mas o conhecimento sozinho não era suficiente. O que completava era o atrito, o cheiro de arquivo de papelão úmido às 8 da manhã, o ruído específico do server que travava toda quinta-feira, a forma como Gilmar dizia pega aquele processo sem especificar qual processo, e você tinha que saber qual era pelo contexto. Ele aprendeu pelo contexto. Aos 3 meses, Gilmar parou de explicar as coisas e começou a só pedir. Ao 7º mês, quando o estágio se transformou em contrato de jovem aprendiz, Gilmar havia tramitado o ajuste de menor, sem fazer muitas perguntas, porque Renato era, objetivamente, melhor do que qualquer estagiário adulto que a empresa havia tido nos últimos 2 anos, e quando algo funciona você não conserta. Renato tinha acesso de leitura ao sistema contábil da empresa para fins de conciliação de documentos. Acesso de leitura era exatamente o que ele precisava. O sistema se chamava TOTVS, que era o sistema que todo mundo usava porque era o mais barato que funcionava. Renato o conhecia bem, havia estudado a estrutura do banco de dados nos fóruns de usuário durante os primeiros meses do estágio, depois de perceber que acesso de leitura ao front-end era diferente de acesso ao que o front-end não mostrava, mas que existia nos logs. Os logs eram a parte interessante. As empresas, em geral, tratam logs como lixo, arquivos gerados automaticamente pelo sistema que ficam acumulando em pasta até alguém decidir limpar. Na Lacerda, ninguém limpava os logs do TOTVS havia pelo menos 4 anos. Renato começou a ler os logs nas tardes de sexta-feira, quando o movimento diminuía e Gilmar saía mais cedo. Os primeiros 6 meses de logs eram chatos, lançamentos normais, conciliações, transferências rotineiras entre as contas operacionais. O tipo de coisa que aparecia no balanço público, mas a partir de agosto de 2 anos atrás ele calculou que era exatamente o período em que o Grupo Valmont havia começado a fazer pressão para comprar. Havia um padrão novo, um conjunto de transferências que aconteciam toda a primeira quinta-feira do mês, sempre da mesma conta de origem, sempre para 4 contas de destino diferentes, sempre no mesmo valor redondo. Redondo demais para ser operacional. Operacional nunca é redondo. Ele passou 2 meses mapeando as contas de destino, sem conseguir identificar os titulares pelo TOTVS. O sistema só mostrava os números, não os nomes. Para chegar nos nomes precisaria de acesso ao sistema bancário, que ele não tinha. Mas havia uma segunda via: os contratos de prestação de serviço. Toda transferência precisava de uma justificativa contábil. Toda justificativa precisava de um documento de base. Todo documento de base estava arquivado em alguma pasta física ou digital. Física estava fora do alcance dele. Digital estava na pasta de contratos ativos do sistema de gestão documental, que ficava num servidor diferente do TOTVS, mas que estava conectado à mesma rede interna. Ele ficou 2 meses aprendendo a navegar essa rede. No 17º mês dentro da empresa, ele encontrou o que estava procurando. Os contratos eram de consultoria estratégica, 4 empresas diferentes, cada uma com um CNPJ, um endereço, um objeto social genérico. Renato pesquisou os CNPJs no portal da Receita Federal numa tarde de sábado, em casa, no computador próprio, sem passar pela rede da empresa. 3 deles eram empresas constituídas havia menos de 2 anos, exatamente o período das transferências, sem histórico de atividade, sem funcionários registrados, com sócios que eram pessoas físicas, cujos nomes ele pesquisou no Google e não encontrou nada relevante. O 4º CNPJ era diferente. Era uma empresa mais antiga, 12 anos de registro, um histórico de contratos com outros clientes, um endereço real num edifício comercial de Pinheiros. O sócio majoritário se chamava Osmar Drummond, e uma pesquisa de 15 minutos revelou que Osmar Drummond era assessor de 2 dos 5 membros do Conselho de Administração da Lacerda Participações. Renato ficou olhando para essa informação por um longo tempo. Depois abriu a planilha criptografada e começou a construir a cadeia. Empresa para empresas de fachada, empresas de fachada para assessor, assessor para conselheiros. Era simples demais para ser sofisticado e sofisticado demais para ser acidente. Era o tipo de arranjo que uma pessoa cria quando precisa garantir que os votos do conselho continuem favoráveis durante uma pressão de aquisição. Não era tecnicamente um suborno, estava estruturado de um jeito que,
Sem os logs e sem a pesquisa dos CNPJs, parecia consultoria legítima. Mas com os logs e com a pesquisa, a estrutura ficava visível. Evandro estava pagando membros do conselho para votar contra a venda da empresa. Com dinheiro da própria empresa. Havia uma sala no 12º andar que Renato nunca havia entrado. Não porque fosse proibida, não havia placa nenhuma. A porta não era diferente das outras. Era proibida pela física. Ficava no corredor que levava à área da diretoria. E a área da diretoria era onde os diretores ficavam, e Renato era um jovem aprendiz de 16 anos que não tinha nenhuma razão administrativa para estar naquele corredor. Mas na tarde do 19º mês, um arquivo físico que Gilmar havia pedido que ele levasse para a segunda sala da esquerda no 12º, resultou que ficava naquele corredor. Ele subiu, entregou o arquivo, voltou pelo corredor. Na metade do trajeto de volta, a porta da sala no fim do corredor abriu. Evandro Lacerda era mais baixo do que Renato havia imaginado. Essa foi a primeira coisa que notou, não o rosto, não os ombros, não nenhuma das características que costumamos procurar em alguém que construímos em nossa cabeça durante anos. Era a altura, no imaginário que Renato havia construído a partir de 2 fotos e de uma silhueta de memória de quando tinha 3 anos, o pai era grande. Na realidade, era um homem de 1,72 m com cabelo, que começava a ter um cinza nas têmporas e uma postura de quem carrega responsabilidade há tempo demais. Ele não olhou para Renato. Estava olhando para o celular e continuou olhando para o celular enquanto passava, e Renato ficou parado no corredor por um segundo enquanto via o homem virar à esquerda e sumir em direção à sala de reuniões. Nenhum reconhecimento, nenhum hesitar, nenhum nada. Renato esperou até sentir os pés se moverem de novo. Depois desceu pela escada, não pelo elevador, porque precisava de 2 lances de escada para reorganizar o rosto em algo que parecesse normal. O que veio nos 3 meses seguintes foi algo que ele não havia previsto e que, em retrospecto, deveria ter previsto, porque estava no tipo de livro que ele havia lido sobre psicologia da tomada de decisão, a dissonância cognitiva de conhecer alguém pelo trabalho antes de conhecer-los pelo papel que eles representam na sua história. Evandro Lacerda, como empresário, era objetivamente competente. Renato descobriu isso de forma gradual e contra a vontade. Pelas reuniões cujas atas passavam pela sua mesa para arquivo, pelos e-mails que ele formatava e imprimia para o arquivo físico, pelas histórias que Gilmar contava inadvertidamente sobre como a empresa havia crescido nos primeiros 5 anos. Evandro havia construído a Lacerda Participações do zero, não com o dinheiro dos Marchetti, que havia chegado depois, mas com um contrato pequeno com uma empresa de construção civil que havia se transformado em 5 contratos, depois em 20, depois numa estrutura de gestão patrimonial que atendia 112 clientes corporativos. Ele não era apenas um homem que havia comprado a saída da vida de um filho. Era também um homem que sabia o que estava fazendo quando estava trabalhando. Renato levou um tempo para resolver o conflito que isso criava internamente, e a resolução que chegou não era elegante, mas era honesta. As 2 coisas podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Um homem podia ser bom no trabalho e ter feito uma coisa horrível. A competência profissional não absolvia o fracasso moral, mas também não anulava a competência. E ele precisava enxergar a competência de Evandro claramente, sem deformação por raiva, porque ia precisar entender, lá para superar, lá. Isso não era generosidade, era estratégia. No 22º mês, Dalila ligou às 6 da tarde de uma terça-feira. Ele estava no escritório, estava de saída, atendeu. "Onde você está?", disse ela. "Indo embora do trabalho." "Por quê?" "Você disse que o estágio terminava às 5h30. Teve uma coisa extra hoje." "Por que aconteceu alguma coisa?" Havia uma pausa na linha. "A Carmen me disse uma coisa hoje", disse Dalila, devagar, sobre o Evandro. Ele ficou imóvel. "O que ela disse?" "Disse que ele foi até o salão dela." A voz de Dalila era cuidadosa, cada palavra medida. "Ela não disse por quê." "Disse que ele entrou, perguntou como eu estava. Ela disse que estava bem, ele foi embora. Mas ela ficou estranha quando me contou, sabe? Aquele jeito da Carmen quando ela está escondendo a segunda metade de alguma coisa." Renato ficou parado no corredor do 12º andar com o casaco no braço e o celular no ouvido. "Provavelmente foi curiosidade", ele disse. "Pessoas fazem isso às vezes." "Aham", disse Dalila, numa voz que não era exatamente concordância. "Mãe, que foi? Você tá bem?
Outra pausa. Tô. Vai com cuidado no metrô. Ela disse. Jantar às 7h30 hoje. Tô chegando mais tarde. Ela desligou. Renato ficou parado mais um momento. Depois foi pela escada até o andar de baixo onde ficava o banheiro masculino, colocou água fria no rosto, ficou olhando para o espelho por 10 segundos. Por que Evandro havia ido até o salão da Carmen? Havia duas explicações óbvias. A primeira, curiosidade genuína, como ele havia dito para a mãe. A segunda, e essa era a explicação que o fez apertar os maxilares contra o reflexo no espelho, era que Evandro havia começado a sentir que algo estava errado, que alguém estava remexendo em coisas que não deveria, que havia uma peça fora do lugar, e que a Carmen era o fio mais óbvio que levava até Dalila. Ele tinha que se mover mais rápido. No 24º mês dentro da empresa, Renato tinha o suficiente. Tinha 18 anos, há 3 semanas tinha feito aniversário numa terça-feira. A mãe tinha feito bolo de chocolate. O Mateus tinha dado um abraço de afogamento que era a maneira do irmão de 10 anos de dizer te amo sem usar essa palavra, e tinha o seguinte: um conjunto de logs exportados para arquivo criptografado, uma cadeia de transferências documentada com a planilha que havia construído ao longo de 2 anos, cópia digital dos contratos de consultoria com os CNPJs que ele havia pesquisado e a memória de cada detalhe que havia observado, catalogado, guardado. Não era suficiente para um processo criminal. Para isso, precisaria de um advogado e de uma investigação formal que ele não tinha condições de iniciar sozinho. Mas era mais do que suficiente para uma coisa diferente. Era suficiente para uma conversa com o grupo Valmont. O Valmont queria comprar a Lacerda. O conselho estava sendo pago para bloquear a venda. Com a documentação que Renato tinha, o Valmont conseguiria remover os conselheiros comprometidos, convocar uma assembleia extraordinária e votar a aquisição sem obstáculo. Em troca, Renato queria 30% da participação que o Valmont iria adquirir. Era uma proposta absurda para um garoto de 18 anos, sem nome no mercado. Mas ele tinha o que eles precisavam para fechar um negócio que estava travado há 24 meses, e ele sabia exatamente quanto aquele negócio valia. A matemática era simples. Ele pediu uma reunião. A sala de reuniões do Grupo Valmont ficava no 23º andar de um edifício na Faria Lima e cheirava ao tipo de ar-condicionado que custava dinheiro para manter naquela temperatura exata frio suficiente para que as pessoas ficassem alertas, quente suficiente para que não ficassem desconfortáveis. Renato notou esse detalhe quando entrou, porque havia lido sobre ele num artigo de psicologia do ambiente de negociação, e porque notar detalhes era um hábito que ele havia cultivado com o mesmo cuidado com que outras pessoas cultivam a postura ou a dicção. Havia 3 pessoas sentadas no lado de lá da mesa. Um homem de cabelos brancos que se apresentou como Leandro Vaz, diretor de aquisições, uma mulher de 40 e poucos anos com óculos de armação grossa que se apresentou como Dra. Valéria Mota, assessora jurídica, e um homem mais jovem, com ar de analista, que não se apresentou e ficou o tempo todo com um notebook aberto na frente. Renato se sentou. Colocou o notebook próprio sobre a mesa. Abriu. Obrigado pelo tempo, ele disse. Vou ser direto porque o tempo de vocês vale mais sendo direto do que sendo cauteloso. Leandro Vaz olhou para ele com a expressão de alguém que chegou com expectativas baixas e que ainda não decidiu se vai revê-las. Pode começar, disse Leandro. Renato começou. Levou 40 minutos. Ele apresentou a cadeia de transferências com os logs do TOTVES, explicou a metodologia que havia usado para extrair as informações sem acesso privilegiado, mostrou a pesquisa dos CNPJs, com os links do portal da Receita Federal abertos na hora real, no navegador, para que ninguém pudesse dizer que eram fabricados. Mostrou a conexão entre Osmar Drummond e os 2 conselheiros, com os contratos de assessoria nos quais o nome de Drummond aparecia como pessoa jurídica contratada. Montou o quadro completo não como um acusador, mas como um analista. Isso é o que existe. Essa é a cadeia. Esse é o impacto sobre o processo de aquisição. Adra. Valéria não abriu a boca durante os 40 minutos. O analista digitou sem parar. Leandro Vaz ficou com os cotovelos na mesa e os dedos entrelaçados, olhando para cada slide com aquela atenção total que é, ela mesma, uma forma de avaliação. Quando Renato terminou, Leandro ficou quieto por um momento. Onde você conseguiu acesso aos logs? Ele perguntou por fim. Trabalhei na empresa por 2 anos, disse Renato.
Como jovem aprendiz no setor administrativo, ele pausou. Meu nome de trabalho era Renato Breno. Meu nome real é Renato Souza Lacerda. Leandro Vaz ficou imóvel. Adrá. Valéria finalmente olhou de cima dos óculos. Lacerda, disse ela. Sim, disse Renato. Evandro Meireles Lacerda é meu pai. Ele não alterou o tom. Isso é relevante porque explica a motivação e porque vocês precisam saber antes de qualquer acordo, não depois. Processo de due diligence funciona melhor sem surpresas. Leandro Vaz desencaixou os dedos. Colocou as mãos planas sobre a mesa. Você tem 18 anos, ele disse. Desde 3 semanas atrás, sim. E você passou 2 anos dentro da empresa do seu pai coletando documentação para usar contra ele, para facilitar uma transação que o mercado já havia sinalizado ser inevitável e que estava sendo artificialmente bloqueada por uma estrutura de pagamentos irregular. Renato olhou para Leandro sem desviar. O que eu tenho é informação real, verificável, que vocês podem ter advogados checando ainda hoje. O que eu proponho é uma conversa sobre o que essa informação vale dentro do contexto da aquisição que vocês já querem fazer. Houve uma pausa. Quanto você quer? Disse Leandro. 30% da participação majoritária que vocês vão adquirir. Em ações, não em dinheiro. Renato fechou o notebook. Não estou pedindo para ser comprado, estou pedindo para ser sócio. Eles pediram 1 semana para verificar a documentação. Levaram 4 dias. No 5º dia, Leandro Vaz ligou para o celular de Renato às 8h13 da manhã. Ele estava no metrô, de pé, com a mochila no colo porque não havia lugar para sentar e disse, sem introdução, verificamos. Está tudo lá. Uma pausa. A advogada quer negociar os 28. Eu estou disposto a fechar nos 30 se você assinar o acordo de confidencialidade sobre a metodologia de acesso. Renato ficou olhando para a propaganda de plano de saúde na parede do vagão. Pode mandar o acordo para o meu e-mail, ele disse. Você tem representação legal? Estou verificando, disse Renato. Você precisa de representação antes de assinar qualquer coisa. Eu sei, ele disse. Mando o contato ainda hoje. Ele desligou. O metrô entrou na estação. Ele saiu, foi para o banco do lado de fora da plataforma, sentou, colocou os cotovelos nos joelhos. Ficou olhando para o piso de granito cinza. Precisava de um advogado que não fosse Adrá. Nádia Furtado porque Adrá. Nádia conhecia a mãe porque qualquer pergunta que Adrá Nádia fizesse ia levar a uma conversa que ele não estava pronto para ter ainda. Precisava de alguém novo, alguém competente, discreto, e que não tivesse nenhuma conexão prévia com Dalila Souza. Levou 2 dias para encontrar. Um advogado de 40 anos especializado em direito societário, recomendado por um fórum de startups que Renato frequentava há mais de 1 ano sob pseudônimo. O homem se chamava Fábio Estrela e tinha um escritório em Pinheiros. E quando Renato explicou o que precisava, ficou quieto por 30 segundos antes de dizer: Você tem 18 anos. Tenho. E o senhor do outro lado da negociação é seu pai. É. Outra pausa. Que tipo de relação vocês têm? Nenhuma, disse Renato. Ele me abandonou quando eu tinha 3 anos. Nunca mais nos falamos. Ele não sabe que sou eu. Fábio Estrela ficou quieto mais um momento. Tudo bem, ele disse. Por fim, me manda a documentação. A Assembleia Extraordinária foi convocada para uma quinta-feira, com 30 dias de antecedência conforme exigia o Estatuto Societário. A convocação foi feita pelo Grupo Valmont na condição de acionista minoritário com participação suficiente para exigir a convocação uma brecha que o Estatuto da Lacerda abria e que nos 2 anos anteriores não havia sido explorada porque o Valmont não tinha informação suficiente para saber que os 3 conselheiros que bloqueavam a pauta eram os mesmos 3 que recebiam transferências mensais. Agora tinham. Os 30 dias foram os mais longos que Renato havia vivido desde aquele dia aos 13 anos no chão da sala. Ele foi trabalhar normalmente durante esse período, já havia pedido demissão com aviso de 1 mês, alegando uma oportunidade nova, e Gilmar havia feito aquela expressão de quem sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde e de que era lamentável, mas inevitável. Renato trabalhou seu último mês com o mesmo cuidado de sempre, nenhuma mudança de comportamento, nenhum detalhe fora do lugar, porque qualquer alteração poderia fazer alguém notar que algo estava acontecendo. E ele queria que o único momento em que Evandro soubesse fosse o momento em que já não houvesse nada a fazer.
A Dalila perguntou, uma noite, por que ele estava mudando de emprego. Melhor oportunidade. Ele disse, mais alinhada com o que quero fazer a longo prazo. Ela assentiu. Perguntou se a nova empresa era boa. Ele disse que sim. Mateus pediu se podia usar o computador do irmão para um trabalho da escola. E a conversa mudou de rumo, como costuma acontecer quando há um garoto de 12 anos à mesa com uma necessidade imediata. Renato lavou a louça depois do jantar enquanto a mãe ajudava o irmão com o trabalho na mesa da cozinha e ficou olhando pela janela da pia para o pátio do prédio enquanto passava a esponja no prato. 3 semanas. A sala de reuniões do 23º andar estava mais cheia do que da outra vez. Havia 8 membros do Conselho de Administração, o quórum completo, porque a convocação havia especificado que a pauta exigia a presença de todos. Havia representantes legais do Grupo Valmont. Havia representantes legais da Lacerda Participações. Havia o Fábio Estrela, sentado do lado de Renato, com uma pasta de documentos sobre a mesa e aquela expressão de advogado que é completamente ilegível por design. E havia Evandro Lacerda, sentado na cabeceira oposta, com 2 advogados ao lado e a expressão de alguém que sabe que a reunião vai ser difícil, mas que ainda acredita que vai sobreviver a ela. Ele não havia notado Renato. Havia muita gente na sala. E Renato havia chegado por último, quando todo mundo já estava sentado e o nível de atenção estava distribuído entre várias direções. A reunião começou formalmente leitura da ata de convocação, verificação de quórum, a presidente da mesa abrindo a pauta com a voz de quem já presidiu muitas reuniões difíceis e que tinha desenvolvido uma certa imunidade ao desconforto da sala. A pauta. Proposta de reestruturação societária pelo Grupo Valmont, incluindo substituição de 3 membros do Conselho por incompatibilidade de interesses e deliberação sobre oferta de aquisição. Um dos 3 conselheiros, um homem de uns 60 anos com o rosto fechado, começou a falar imediatamente, antes mesmo que a presidente da mesa tivesse terminado de ler. Disse que a convocação era irregular, que o prazo estava incompleto, que havia uma questão processual que invalidava a pauta inteira. Adra, Valéria, sentada do lado de Leandro Vaz, colocou uma pasta sobre a mesa e disse, com uma paciência que era ela mesma uma forma de pressão, a questão processual foi antecipada. O parecer jurídico está no material que vocês receberam na convocação, página 8. O prazo foi cumprido conforme o artigo 23º do Estatuto Social revisado em 2019. Ela fechou a pasta. Podemos prosseguir. O conselheiro ficou quieto. A presidente da mesa deu a palavra ao representante do Grupo Valmont para apresentar a fundamentação para a substituição dos 3 membros. Foi então que Fábio Estrela tocou o notebook de Renato. Renato abriu o arquivo. Projetou. Na parede, apareceu a primeira planilha à cadeia de transferências, com datas, valores, contas de origem e destino. O nome de Osmar Drummond aparecia no rodapé, com o CNPJ e a data de constituição da empresa. Havia um silêncio na sala que era diferente do silêncio anterior, mais denso. Foi nesse silêncio que Evandro olhou de verdade para o lado de Renato pela primeira vez. Renato o viu olhar. Viu o momento exato em que Evandro processou o rosto, não o reconhecimento imediato, que levou mais uns 3 segundos, mas a percepção de que havia algo familiar naquele rosto, que aquele rosto era uma coisa que ele conhecia, mas não conseguia colocar num contexto que fizesse sentido naquele ambiente, naquela reunião, naquele 23º andar. E depois o reconhecimento chegou. Renato viu isso acontecer, o momento em que os olhos de Evandro pousaram com certeza, o momento em que a cor do rosto mudou levemente, o momento em que as mãos que estavam sobre a mesa ficaram completamente imóveis. Ele não disse nada. Deixou a planilha falar. Os advogados de Evandro tentaram 4 coisas nos 40 minutos seguintes. Tentaram questionar a origem da documentação. Fábio Estrela demonstrou que cada log tinha metadado de sistema verificável e que a metodologia de extração havia sido documentada e poderia ser reproduzida por qualquer perito de TI. Tentaram questionar a cadeia de titularidade das contas Adra. Valéria tinha um laudo de um banco parceiro que havia verificado 2 dos 4 CNPJs a pedido do Valmont, e isso era suficiente para fundamentar a incompatibilidade de interesses dos conselheiros. Tentaram dizer que havia um conflito de interesses por parte do apresentador da documentação. Fábio Estrela respondeu que a origem da informação não invalidava a veracidade dela e que qualquer questão sobre a metodologia de obtenção
Era uma questão separada que não afetava a deliberação presente. Tentaram, por último, pedir suspensão da reunião para análise do material. A presidente da mesa consultou o estatuto. O quórum presente era suficiente para deliberar. A suspensão exigiria maioria simples dos membros do conselho. 3 dos 8 estavam na pauta de substituição e não tinham direito a voto sobre a própria situação. Dos 5 restantes, 3 votaram contra a suspensão. A reunião continuou. A votação para a substituição dos 3 membros foi aprovada por 5-0. A votação para a abertura formal das negociações de aquisição foi aprovada por 5-0. Evandro Lacerda ficou na cadeira durante toda a votação com uma imobilidade que Renato havia visto antes não em Evandro, mas em si mesmo, naquele dia aos 13 anos no chão da sala, quando o corpo decide pausar porque o sistema não consegue processar tudo de uma vez. Renato fechou o notebook quando a ata foi assinada, pegou a mochila, agradeceu à presidente da mesa, acenou para Leandro Vaz, caminhou até a porta. Na porta, parou. Não porque havia planejado parar. Foi uma coisa do corpo, um detalhe que não havia previsto, que o plano não havia incluído. Havia imaginado esse momento muitas vezes ao longo de 2 anos: a reunião, o voto, a saída, e em todas as versões ele simplesmente saía, sem olhar para trás, sem mais nada. Mas os pés pararam. Ele ficou parado por uns 3 segundos. Depois virou. Evandro ainda estava sentado. Não estava olhando para os advogados, que falavam entre si em voz baixa. Estava olhando para Renato. Eles ficaram assim por um momento que não tinha duração mensurável, não era longo o suficiente para ser constrangedor e não era curto o suficiente para ser acidental. Era um olhar, simplesmente, do tipo que acontece quando 2 pessoas têm que reconhecer que estão olhando para algo real. Renato não disse nada, virou e saiu. O celular vibrou na escada. Ele havia descido pela escada de emergência porque precisava de 22 lances de degrau para reorganizar os pulmões, e era um número que ele conhecia. Era Dalila. Ele ficou olhando para o celular por 2 toques. Depois atendeu. Mãe. A voz dela saiu fria, e Dalila Souza tinha uma voz que raramente ficava fria, de modo que quando ficava, era a coisa mais séria que existia. Renato Souza Lacerda. Ela disse. Ele fechou os olhos. Eu sei. Ele disse. Você sabe o que, exatamente? Que você sabe. Silêncio. A Carmen me ligou. Disse ela, devagar. Disse que um assessor do seu escritório de advocacia ligou para ela pedindo confirmação de um endereço. O escritório do Fábio Estrela. Renato. Em Pinheiros. Ele ficou parado no 12º andar da escada de emergência com o barulho de São Paulo lá fora e os pés doendo levemente de 2 horas sentado numa cadeira rígida. Eu sei. Ele disse de novo. Você vem para casa agora, disse ela. Não era uma pergunta. Vou, ele disse. Em 40 minutos. A linha ficou quieta por um momento. Compra pão, disse ela então, e desligou. Ele comprou o pão. Era um detalhe pequeno e completamente normal que, naquele momento específico, era a coisa mais importante do mundo. Aquela sequência de ações simples. Entrar na padaria, esperar na fila, pedir um pão de forma e 2 croissants porque Mateus gostava de croissant, pagar, pegar o troco, sair. Como se o dia não tivesse sido o dia que foi. Como se o pão não fosse uma forma de ele dizer: ainda estou aqui, ainda faço parte disso, antes de entrar em casa e enfrentar o que estava esperando por ele. A Dalila estava sentada à mesa da cozinha quando ele abriu a porta. Não estava fazendo nada. Não estava lendo. Não estava com o celular. Não estava preparando o jantar. Estava sentada com as mãos sobre a mesa, olhando para a janela, e quando ele entrou ela virou o rosto na direção dele, mas não se levantou. Mateus não estava em casa. Renato notou o silêncio do apartamento com alívio. Ele colocou o pão na bancada, tirou o casaco, sentou na cadeira de frente para a mãe. Eles ficaram assim por um momento. Quanto tempo? Disse ela por fim. 2 anos dentro da empresa. Ele disse. Comecei a planejar 2 anos antes disso. Dalila ficou quieta. O músculo na mandíbula dela se moveu levemente. Você tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos quando encontrei o contrato. Ele disse. Aqui, nessa gaveta, com a chave que estava no estojo de lápis cor-de-rosa. Ela não perguntou como ele havia encontrado a chave. Não perguntou o que exatamente havia lido, nem se havia entendido tudo. Ela sabia que havia entendido porque era Renato, porque era o tipo de coisa que Renato entendia,
porque em algum lugar nos últimos anos ela havia parado de achar que estava protegendo o filho e havia começado a suspeitar que era o contrário. Eu quis contar para você, ele disse. Muitas vezes. Mas não contou. Não. Por quê? Ele olhou para a mesa. Porque você teria tentado me parar. Silêncio. Teria. Ela disse, com uma honestidade que deu de frente com a honestidade dele e fez um ruído silencioso ao colidir. E eu não podia ser parado. Ele disse. Não por causa de raiva. Ele levantou os olhos para ela. Por causa de que era a única coisa certa a fazer com o que estava lá dentro da gaveta. Ele usou dinheiro para desaparecer. Dinheiro que tirou de algum lugar que eu nunca entendi de onde até entrar na empresa e ver os logs. Ele pausou. Ele usou o dinheiro da própria empresa para pagar o conselho para bloquear a venda. O dinheiro que ele tomou emprestado para ter capital inicial veio dos Marchetti, e a condição dos Marchetti era que ele saísse. E ele saiu. Mais uma pausa, mais curta. Eu precisava que isso tivesse um custo real. Dalila ficou quieta por um longo momento. E tem. Ela disse por fim. Um custo real? A empresa vai ser vendida. Ele vai perder o controle. Renato olhou para as mãos. Não vai ser preso. Não hoje, pelo menos. O processo legal é separado e vai demorar. Mas vai perder o que construiu. E você vai ganhar 30% de alguma coisa. Sim, ela não disse nada. Mãe. Ele disse. Que foi? Você guarda a pasta ainda? Ela olhou para ele. Os olhos dela tinham uma expressão que ele não sabia nomear completamente. Não era raiva, não era orgulho, não era nenhuma coisa simples. Era uma mistura que ele suspeitava que levaria anos para entender completamente, que era o tipo de coisa que uma mãe sente quando percebe que o filho que ela estava tentando proteger passou os últimos 4 anos te protegendo de volta e que as duas proteções estavam andando em paralelo sem que nenhum dos dois soubesse do outro. Guardo, ela disse. Adra. Nádia ainda trabalha no mesmo escritório? Ela olhou para ele por mais um momento. Vou verificar, ela disse. Evandro chegou às 11 da noite. Renato estava no quarto do Mateus, ajudando o irmão com um trabalho de ciências. Havia voltado para casa às 8. Dalila havia feito macarrão. Os três tinham comido em relativo silêncio, que Mateus havia preenchido com comentários sobre um colega de sala que havia quebrado o braço num treino de judô quando o interfone tocou. Dalila foi atender. Renato ficou onde estava, sentado na beira da cama do irmão com o caderno de ciências no colo, ouvindo. Ouviu a voz da mãe pelo interfone, quem é, e depois um silêncio curto, e depois a voz que ele reconheceu, mais rouca do que havia sido durante a reunião, com uma qualidade específica de cansaço nela. É o Evandro. Eu preciso falar com a Dalila. Mateus olhou para Renato. Renato olhou para Mateus. Fica aqui, ele disse, com uma voz calma que surpreendeu os dois. Ele foi para a sala. Dalila não havia aberto a porta ainda quando Renato chegou. Ela estava parada na entrada, a mão no interfone, com aquela expressão fechada que ele sabia que significava que ela estava calculando. Ela olhou para ele quando ele apareceu. Ele assentiu. Ela apertou o botão do portão. Evandro Lacerda entrou no apartamento com os ombros levemente curvados, não pelo peso físico, mas pelo tipo de postura que a derrota cria quando você ainda não aprendeu a carregá-la. Ele usava o mesmo terno da reunião. Frouxo agora, a gravata afrouxada. Havia algo no rosto dele que, em outro contexto, Renato poderia ter chamado de exaustão digna. Nesse contexto, chamou de consequência. Ele ficou parado na entrada da sala. Olhou para Dalila. Depois olhou para Renato. Eu sabia que era você, ele disse, para Renato. Desde o momento que você entrou na empresa. Uma pausa. Não, ele corrigiu, e havia uma honestidade desconfortável nessa correção. Não sabia. Soube hoje. Renato ficou onde estava, encostado na entrada da cozinha com os braços cruzados. Evandro virou para Dalila. Eu vim propor uma coisa, ele disse. Uma saída que é melhor para os dois lados. Se o Renato retirar a documentação que apresentou, eu ofereço participação direta na empresa, sem necessidade de intermediário do Valmont, 20%, com assento no conselho. Ele fez uma pausa que parecia calculada, mas que tremia levemente nas bordas. Ele tem 18 anos. Tem a vida inteira pela frente. Não precisa começar queimando tudo. Dalila ficou quieta. Renato olhou para o pai, para esse homem de 1,72 m, com o cabelo grisalho nas têmporas e a postura de alguém que passou a vida
acreditando que dinheiro é uma forma de resolver problemas que dinheiro cria, sentiu uma coisa que não havia previsto sentir nesse momento. Não raiva, não satisfação, algo mais próximo de cansaço, do tipo de cansaço que vem quando você finalmente larga algo pesado que estava carregando há tempo demais, e o alívio e o peso do esforço chegam juntos. Não. Ele disse. Evandro olhou para ele. O que você está propondo, continuou Renato. Devagar é basicamente o mesmo contrato de sempre. Você oferece alguma coisa e pede em troca que a situação feia desapareça. Ele pausou. Não vai funcionar porque a votação já aconteceu. Os documentos já estão com o advogado do Valmont, que tem obrigação contratual de usá-los. Eu não tenho como retirar nada. E mesmo que tivesse, não retiraria. Evandro ficou quieto. Então você veio aqui para quê? Disse Dalila. A voz dela era completamente plana, e Renato reconheceu nessa planura o mesmo esforço que ele próprio fazia quando precisava manter o tom certo para dizer a coisa que precisava ser dita, sem deixar que a emoção deformasse o argumento. Evandro olhou para ela. Vim, ele disse, e pela primeira vez o tom havia mudado, a calculadora havia saído e havia sobrado alguma coisa sem nome embaixo ver o que restava. Se havia alguma coisa restando. Dalila ficou imóvel por um momento. Então ela foi até a estante da sala, a estante velha de madeira que havia vindo de Campinas, que havia sobrevivido a 3 mudanças, que tinha uma mancha redonda no segundo prateleiro, onde Mateus havia colocado um copo com água quando pequeno e abriu a gaveta embaixo. Tirou de dentro uma pasta de papelão bege, velha, com o elástico há muito quebrado e substituído por um novo. Ela colocou a pasta sobre a mesa de centro. Eu sei o que tem aqui, disse ela. Você sabe o que tem aqui. E agora o Renato sabe o que tem aqui, porque ele leu há 4 anos e não disse nada por 4 anos por causa de mim. Ela olhou para Evandro. O que resta, Evandro, é essa pasta. E o que Adrá? Nádia Furtado vai fazer com ela a partir de segunda-feira. Evandro olhou para a pasta. Dalila. Ele disse. Não. Ela disse. E havia uma firmeza nessa palavra que não era raiva, que era algo mais antigo e mais cansado do que raiva. Você não vai me pedir nada agora. Você perdeu esse direito quando assinou aquele papel. E você vai sair da minha casa. E você vai deixar o Renato e o Mateus em paz. E se um dia eles quiserem procurar você, é decisão deles, não sua. Evandro ficou parado. Depois olhou para Renato, um olhar que era complexo demais para Renato decodificar completamente naquele momento, que tinha dentro dele alguma coisa que podia ser reconhecimento, ou remorso, ou apenas o reflexo de um homem vendo pela primeira vez o que o filho se tornou sem ele. Ele não disse nada. Virou, foi até a porta, abriu, parou na soleira por um segundo em que Renato ficou se perguntando se ia dizer alguma coisa, se ia se virar, se ia tentar de novo e depois saiu. A porta fechou com um clique limpo. A sala ficou quieta. Às 2 da manhã, Silvana Marchetti Lacerda entrou no escritório do advogado do Valmont com um pendrive e uma advogada contratada às pressas, alegando que havia documentos adicionais que contradiziam os logs apresentados por Renato e que a Assembleia havia sido convocada com base em informação incompleta. O advogado do Valmont, que se chamava Dário Moura, e que havia visto muita coisa nos seus 22 anos de direito societário, recebeu o pendrive com calma profissional, mandou fazer uma cópia certificada e informou que qualquer material adicional seria submetido à análise pericial antes de ser considerado válido para qualquer fim. Silvana disse que havia um prazo que precisava ser analisado antes da manhã, que havia uma questão processual urgente. Dário Moura disse que não havia nenhum prazo processual relevante para aquela noite específica, que a Assembleia havia sido concluída e a ata havia sido assinada e que se Asra Marchetti Lacerda quisesse contestar a deliberação, havia vias formais para isso que começavam com uma petição ao juízo competente e não com uma visita às 2 da madrugada ao escritório do advogado da parte contrária. Silvana disse que os logs do Totivês eram forjados. Dário disse que o laudo pericial que havia encomendado confirmava a autenticidade dos metadados e que ele estava disposto a encaminhar o laudo para a contraparte no formato que o Código de Processo determinava. Silvana ficou parada na frente da mesa de Dário com aquela expressão de alguém que havia construído um argumento que funcionava perfeitamente num cenário em que a outra parte cooperasse e que estava descobrindo que a outra parte não ia cooperar. Fez uma cópia, disse ela por fim.
Da documentação que a senhora trouxe? Fizemos sim. Do pendrive? Do pendrive também. Ela ficou olhando para ele. Depois pegou a pasta da advogada contratada, agradeceu pela atenção com uma ironia que era completamente audível, e saiu. Dario Moura ficou olhando para o pendrive certificado sobre a mesa. Depois ligou para Fábio Estrela, eram 2h17 da manhã, e Fábio atendeu no segundo toque como alguém que estava esperando a ligação. Ela foi lá, disse Dario. E? Disse Fábio. Não mudou nada, disse Dario. Mas você vai querer saber que ela tentou. Fábio ficou quieto por um segundo. Vou ligar para o meu cliente amanhã. Ele disse. Pode ligar depois das 8, por favor, disse Dario. 7h30, disse Fábio, e desligou. Renato acordou às 6h45, porque o sol entrava pelo lado errado da janela do quarto, desde que havia se mudado de volta para o estágio. Havia voltado 2 semanas atrás, quando o contrato encerrou, e ele ainda não havia se acostumado com o ângulo. O celular tinha 3 mensagens de Fábio Estrela, enviadas entre as 5h30 e as 6 da manhã. A primeira dizia: Silvana tentou contestar com pendrive ontem à noite. Não colou. Dario tem tudo documentado. A segunda dizia: perito de TI confirmou que 2 dos arquivos no pendrive têm data de modificação incompatível com o período a que se referem. Alguém editou depois. Isso vai criar mais problema para eles do que resolver. A terceira dizia: ligue quando acordar. Boas notícias. Ele leu as 3 vezes. Ficou deitado olhando para o teto por um momento. Depois foi até a cozinha. Dalila estava de pé na bancada com uma xícara de café, olhando pela janela. Ela ouviu ele chegar, mas não virou. Renato foi até a cafeteira, serviu, ficou do lado dela. Eles ficaram assim por um momento, os dois olhando para o pátio do prédio, onde o sol da manhã batia nas folhas da árvore que havia crescido nos últimos 2 anos mais do que devia, que precisava de poda e que ninguém havia podado. A Silvana tentou contestar com documentos forjados, disse Renato, sem prólogo. Não funcionou. Dalila não disse nada por um momento. Então acabou? Ela disse. A parte da Assembleia acabou. O processo legal sobre as transferências vai durar um tempo. Ele pausou. Mas o que pode ser feito foi feito. Ela ficou olhando para a árvore. Como você sabia que ia funcionar? Ela disse. Não sabia. Ele disse. Calculei que devia funcionar. Eram coisas diferentes. Ela deu um gole no café. Ficou quieta mais um momento. Você tem 30% de alguma coisa agora? Ela disse. Tenho. Sabe administrar? Estou aprendendo. Ela finalmente virou para ele, e ele viu no rosto dela aquela expressão que havia visto quando ele tinha 13 anos e depois de novo aos 15, a expressão que ele havia catalogado como está vendo mais do que está mostrando, e ela o olhou por um longo momento que era avaliação, mas também era outra coisa. Era reconhecimento, era um ajuste de visão que acontece quando você percebe que a pessoa que está à sua frente é simultaneamente a pessoa que você conhece há 18 anos e alguém que você está vendo com clareza pela primeira vez. Por que você não me contou? Ela disse. Não estou perguntando por que esperou na época. Estou perguntando por que não me contou quando tinha certeza que ia funcionar, quando já tinha o acordo com o Valmont. Ele pensou. Porque eu queria ter certeza que tinha terminado antes de te fazer carregar o peso de saber. Ele disse. Você carregou o peso suficiente. Ela ficou olhando para ele. Isso é a coisa mais parecida com o que você diria que você poderia ter dito. Ela disse, por fim. É verdade, mãe. Eu sei que é verdade. Ela disse. É por isso que é complicado. Ela deu mais um gole no café. Depois colocou a xícara na bancada e foi até a gaveta do armário da sala, o armário baixo, não o alto acima da geladeira, onde a pasta havia ficado nos últimos 10 anos depois que ela havia mudado o esconderijo quando Renato ainda era pequeno, e ela havia percebido que ele estava ficando alto o suficiente para alcançar o armário alto. Ela tirou a pasta, a trouxe até a mesa da cozinha, colocou sobre a madeira manchada a mesma mesa que havia comprado numa feira em Campinas e que havia sobrevivido a tudo. Renato olhou para a pasta, depois olhou para ela. Segunda-feira, disse Dalila. Adrá. Nádia ainda está no mesmo escritório. Eu verifiquei ontem à noite. Ela olhou para a pasta. Eu deveria ter feito isso 10 anos atrás. Você estava me protegendo. Estava, ela disse. E você passou 4 anos me protegendo de volta sem me perguntar se eu precisava. Ela olhou para ele. Nós dois somos muito parecidos.
Você disse isso como se fosse um problema. Não é um problema. É uma observação. Ele olhou para a pasta. Posso ficar com ela? Ele disse. Ela olhou para ele. Por quê? Porque foi o ponto de partida. Quero guardar. Dalila ficou quieta por um momento. Depois empurrou a pasta na direção dele. Guarda bem guardado, ela disse. Num lugar que eu não sei onde é. Ele pegou a pasta. Ficou com ela na mão por um momento, a papelão bege amassado nas bordas, as dobras marcadas de ter sido aberta e fechada muitas vezes, o elástico novo que a mãe havia colocado em algum momento dos últimos anos, porque o velho havia arrebentado. Ele pensou no dia em que havia ficado sentado no chão com aquela pasta nas mãos e a avó no ombro, e a certeza de que precisava esperar, e a incerteza de quanto tempo o esperar ia durar. Durou 5 anos. Havia terminado numa quinta-feira com um cheiro de ar-condicionado caro e a imobilidade de um homem que havia percebido tarde demais que as coisas que abandonamos não desaparecem, elas apenas crescem fora do nosso campo de visão e um dia voltam com alturas que não havíamos calculado. Obrigado, ele disse, sem especificar para quê. Ela entendeu assim mesmo. Vai buscar o Mateus na escola às 5, ela disse, e compra pão de volta. Acabou. Ele colocou a pasta debaixo do braço. Tá, ele disse. Ela virou para a pia. Ele foi para o quarto pegar o casaco. O sol havia mudado de ângulo e agora entrava pela janela de um jeito que ele achava que ia levar mais uns dias para se acostumar, mas que era objetivamente melhor do que antes. No mês seguinte, a Lacerda Participações foi adquirida formalmente pelo Grupo Valmont por um valor que os jornais de negócios noticiaram como dentro da faixa esperada para o porte da empresa. Evandro Lacerda assinou os documentos sem contestar os advogados dele. Haviam passado 3 semanas tentando encontrar uma saída jurídica que não existia, porque as assembleias foram conduzidas dentro do estatuto e os documentos apresentados eram verificáveis. Ele recebeu o valor da sua participação acionária. Era dinheiro. Era suficiente para recomeçar alguma coisa se quisesse. Renato não sabia se ele ia querer, e havia chegado a uma paz incompleta, mas honesta, com o fato de que talvez nunca soubesse que havia coisas sobre o pai que não eram suas para conhecer e que tudo bem assim. Adra. Nádia Furtado apresentou a pasta à justiça numa segunda-feira, conforme havia dito Dalila. O processo sobre o contrato de 2011 e a renúncia de guarda, mediante compensação, foi aberto formalmente. Era uma questão longa, cheia de nuances sobre o que era ou não criminalmente punível, e sobre o que prescrevia e o que não prescrevia, e sobre quem havia assinado o quê. Renato foi ouvido pelo advogado da Dra. Nádia numa tarde de quarta-feira, sentado numa sala de espera com uma planta de plástico na janela que havia mudado de tamanho nos 10 anos, desde que a mãe havia estado lá pela primeira vez e havia respondido às perguntas com a mesma precisão que havia aprendido a usar para qualquer coisa, sem exagero, sem omissão, sem emoção que deformasse o fato. O processo ia durar. Era o tipo de coisa que durava, mas estava aberto, e estar aberto era diferente de estar dentro de uma gaveta. Numa tarde de sábado, a Carmen apareceu para almoçar como sempre. Fez arroz com frango, trouxe refrigerante que Dalila não comprava porque achava açúcar demais, riu daquela risada grossa que preenchia a casa de um jeito diferente da voz de Dalila. Depois do almoço, enquanto Mateus ficou assistindo televisão e Dalila foi fazer café, Carmen ficou à mesa com Renato, os dois sozinhos, com os pratos já tirados, e a toalha com uma mancha de molho que ia precisar de pré-lavagem. A Carmen olhou para ele. Sabia que ia ser você. Ela disse. Que? Disse Renato. Desde que você tinha 11 anos e me perguntou, assim do nada, como funcionava a sociedade numa empresa. Ela cruzou os braços sobre a mesa. Eu achei que era curiosidade de criança. Mas o jeito que você perguntou, aquele jeito seu de perguntar que parece que a resposta importa de verdade, eu fiquei pensando depois. Renato ficou olhando para ela. Você sabia o que tinha na pasta, ele disse. Não era pergunta. Sabia, ela disse. Sua mãe me contou na época, em partes, ao longo de uns 2 anos. Nunca tudo de uma vez. Ela pausou. Eu ia até o pai do Evandro um dia, sozinha. Fazer uma cena de cinema lá. Ela fez um gesto com a mão que significava não foi necessário. Mas você foi mais eficiente. Renato ficou quieto por um segundo. Por que você não me contou quando eu era mais velho? Quando eu perguntava. A Carmen ficou quieta por um momento. Porque eu prometi que não contava,
ela disse. E porque sua mãe estava certa que você ia lidar melhor sabendo na hora certa do que sabendo antes. Ela pausou. Só que você achou a hora certa sozinho, antes que a gente decidisse qual era. Dalila voltou com o café. A Carmen olhou para ela, olhou para Renato, e teve aquela expressão de quem sabe que existe uma conversa acontecendo a qual não foi incluída e que está completamente bem com isso. Serviu o café. Começou a falar sobre uma cliente que havia chegado com uma foto de um penteado de atriz e havia saído com algo completamente diferente e que havia ficado encantada com o diferente, que às vezes as melhores coisas são as que a gente não planejou. Renato pegou o café. Ouviu a Carmen. Olhou para a mãe, que estava ouvindo com aquela atenção parcial que significa que você está presente, mas que sua cabeça está também em outro lugar, calculando alguma coisa, como sempre havia sido, como provavelmente sempre iria ser, os dois. Ele tomou o café quente, que estava no ponto certo, e ficou quieto, e foi por alguns minutos apenas o menino que havia crescido nessa cozinha e que ia continuar crescendo aqui, entre essa mesa e essa janela e essa risada da Carmen, que preenchia o espaço de um jeito que não havia equivalente no mundo. O resto podia esperar. Ele aprendera muito bem a esperar.